Jesus disse à multidão: em verdade eu vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e são os violentos que o conquistam. Com efeito, todos os profetas e a lei profetizaram até João. E, se quereis aceitar, ele é o Elias que há de vir. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O tempo sagrado do Advento, que estamos a experimentar, o caminho, o itinerário rumo ao desfecho desse importante tempo do ano litúrgico, tem uma dupla finalidade: preparar o nosso coração para a chegada do Senhor. Mas uma dupla chegada, dado que aquele que esperamos, aquele que aguardamos, aquele que virá sobre as nuvens com poder e glória para julgar os vivos e os mortos, já veio. Veio na carne e virá muito em breve. Nós professamos no credo que Jesus está sentado à direita do Pai, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Todo joelho diante dele se dobrará. E toda língua proclamará para a glória do Pai que Jesus Cristo é o Senhor, como diz o apóstolo Paulo na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 11. Essa preparação predispõe o nosso coração a uma alegre expectativa, a feliz esperança da chegada do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, Tito, capítulo 2, versículo 13. As leituras que nós acabamos de ouvir se inserem na dinâmica muito catequética, perfeitamente elaborada pela igreja que dispõe nesse tempo do ano litúrgico as leituras, de sorte que até o dia 16 de dezembro, ou pelo menos até a tarde do dia 17, as leituras enfocam essa segunda vinda de Cristo. Já as leituras do dia 17 até o dia 24 voltam-se para a primeira vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos em plena catequese litúrgica que enfoca as profecias e particularmente os profetas, um dos quais é citado no Evangelho de hoje pelos lábios do próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo, nas profecias, particularmente em Isaías, é chamado de Príncipe da Paz. Mas atentos, porque nosso Senhor Jesus Cristo se encarregou de pontuar bem que paz é esta que ele veio trazer. Os anjos disseram aos pastores: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens amados por ele. Jesus se encarregou de pontuar bem que paz ele veio trazer. Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não vos-la dou como o mundo a dá. E a paz de nosso Senhor Jesus Cristo assume, à luz das três leituras que nós acabamos de ouvir, um caráter beligerante, litigante, uma paz violenta, uma paz, entre aspas, agressiva,
uma paz briguenta, para usarmos um adjetivo da minha terra, Alagoas. Não é uma paz covarde, não é uma paz que cruza os braços, que dobra os joelhos, que balança a cabeça como catenga, diante das dificuldades, das oposições, dos percalços, dos obstáculos da vida. Mas explicarei que violência é esta. Existe uma santa violência. Existe uma santa guerra. A paz de Cristo comporta esta santa guerra. E explico à luz das leituras que nós acabamos de ouvir. Eu te transformei num carro novo de triturar, guarnecido de dentes de serra, hás de triturar e despedaçar os montes e reduzirás as colinas e a poeira. O contexto dessa primeira leitura nos ajuda a compreender que imagem é essa utilizada pelo profeta. Israel está no exílio de Babilônia. O capítulo 41 do livro de Isaías foi redigido, é o Deutero-Isaías. O livro de Isaías tem 66 capítulos. Do capítulo 1 ao 39, esses capítulos foram escritos antes de Israel ir para o exílio de Babilônia. Os capítulos de 40 a 55 foram redigidos lá em Babilônia. É o livro da consolação. Consolai, consolai o meu povo. Essa foi, se não me engano, a primeira leitura do domingo passado. E do capítulo 56 até o capítulo 66, o trito Isaías, essa terceira parte foi redigida quando Israel voltou do exílio. Pois bem, o capítulo 41 da primeira leitura de hoje foi redigido na época em que Israel estava na iminência de voltar para a sua terra. Depois de quase 70 anos de exílio, os percalços que se criaram lá em Babilônia para os judeus foram muitos, e as dificuldades também do ponto de vista estratégico, geográfico, climático, para que o povo retornasse. Estamos na atual cidade de Bagdá. O retorno para Israel comportaria muitos riscos, muitos perigos. O trajeto seria muito arriscado, muito perigoso. Por isso se fala da necessidade, domingo passado, primeira leitura, de aplainar os montes, de nivelar os vales, para que o povo possa passar. Já no Antigo Testamento, Israel compreendeu que esses montes, que esses vales, que essas dificuldades, que esses percalços, se referiam também àquelas dificuldades de natureza existencial, de natureza comportamental e também estruturas, coisas, apegos, que comprometiam a verdadeira libertação do povo que estava no cativeiro. E Israel, lá no exílio, devia fazer esse exercício de desprendimento, de romper com as cadeias, de libertar-se de tudo aquilo que se interpunha entre o exílio e a terra prometida. Pois bem, e é assim que o profeta se dirige a um povo receoso, a um povo medroso, a um povo que não tinha mais tanta certeza de que o Deus que haveria de libertá-lo conduzi-lo-ia como conduziu Israel quando estava no Egito, com mão forte, por meio de Moisés, atravessando o deserto rumo à terra prometida. Não temas, eu te ajudarei. Não tenhas medo, Jacó, pobre verme. Não temais, homens de Israel, eu vos ajudarei. Lembram do texto famoso do Antigo Testamento? O nosso auxílio está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Salmo 120 diz: não dorme nem cochila aquele que é o guarda de Israel. Pois bem, os poderes que Israel receberá da parte do Senhor incluem também o poder de destruir, o poder de triturar, o poder de despedaçar os montes e reduzir as colinas à poeira. Esse poder nos foi dado pelo Senhor Jesus, já em promessa, quando ele subiu ao céu, na narrativa dos Atos dos Apóstolos, São Lucas, no capítulo 1, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, dentro de poucos dias recebereis uma força
E sereis minhas testemunhas na Judéia, na Samaria, na Galiléia e até aos confins da terra. A força, portanto, que o Senhor nos dá, além da sua presença, é uma presença poderosa, a força do Espírito Santo, capaz de, diante dos nossos adversários, dos nossos inimigos, reduzi-los todos à impotência, reduzi-los todos à poeira, triturá-los e despedaçá-los. É óbvio que a primeira leitura de hoje deve ser lida à luz da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 12. Se a paz que o príncipe da paz vem trazer para nós, que não é uma paz como o mundo a dá, não é uma paz que se acovarda, não é uma paz que faz um armistício, um pacto de não agressão com o mundo, com o inimigo, essa paz é uma paz briguenta, é uma paz litigante, é uma paz violenta. Mas violenta contra quem? E contra o quê? Efésios capítulo 6, versículo 12, diz o apóstolo, a nossa luta não é contra homens de carne e sangue, não é contra eles que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Aqui está o nosso inimigo. Não é ninguém de carne, não é ninguém de sangue. É verdade que o inimigo pode se utilizar de contextos e pode se utilizar também de pessoas para nos fustigar, para nos tentar, para tentar nos afastar do Senhor. Mas atenção, porque essa luta, essa violência que o Senhor deseja que nós abracemos, é uma violência que também toca a nós, porque existe uma batalha que temos que travar dentro de nós mesmos. A 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27, diz o seguinte: castigo o meu corpo e o mantenho em servidão, de medo de vir eu mesmo a ser excluído depois de eu ter pregado aos outros. A violência que nós devemos manifestar contra nossas tendências desregradas. Tratar duramente o nosso corpo e mantê-lo em servidão. Lembram do capítulo 7 da carta de São Paulo aos Romanos? Eu conheço o bem que quero e faço o mal que não quero. Dentro de mim existe uma luta interior. Querer fazer o bem está ao meu alcance, praticá-lo, porém, não. São, depois do pecado original, duas forças conflitantes, que existem e que existirão sempre dentro de nós. Os desejos da carne, isto é, nossa inclinação para o pecado, e os desejos do Espírito. Daí a importância de o Espírito Santo auxiliar a nossa fraqueza para subjugar os desejos da carne aos desejos do Espírito. Aquele que vive segundo o Espírito, renasce. Aquele que se entrega aos desejos da carne está morto, está fadado à condenação. São Paulo retoma esse argumento em outra situação. E é nesse sentido que se deve interpretar o Salmo 143, que era o salmo que os judeus entoavam quando iam para a batalha. Israel, no Antigo Testamento, é uma nação, antes de tudo, guerreira. É uma nação que briga, é uma nação que luta. Como Efésios capítulo 6, versículo 12, já nos dá o critério de interpretação do Salmo 143. Não é contra a carne nem contra o sangue que temos que lutar, mas contra os poderes deste mundo tenebroso, as potestades, os principados que habitam nos ares. Aqui está a interpretação do Salmo 143, versículo 1, que diz: bendito seja o Senhor meu rochedo, que adestra minhas mãos para o combate e meus dedos para a guerra. Nunca esqueçam disso. A nossa vida aqui na terra é uma guerra, é uma batalha. E o inimigo contra o qual temos de lutar deseja duas coisas para que percamos esta guerra. A primeira, que não existe inimigo nenhum. Ou seja, que o demônio não existe. Ou então que é uma ideia fantasmagórica, uma presepada que parece um bode fedorento, com 2 chifres horrorosos, uma cara feia do cão,
e nada mais do que isso? Não, não é verdade. O demônio é um inimigo real, invisível, forte, astuto, o mais astuto de todos os animais da terra. Assim começa o capítulo 3 do livro do Gênesis. Vamos ao salmo que nós acabamos de ouvir. O salmo diz uma coisa muito importante. Narrem glória e esplendor do vosso reino, que saibam proclamar vosso poder. O Deus que esperamos, que veio pobre, impotente na carne, é o Deus que nos deu a força do alto e que virá com poder e glória que já nos foram dados quando professamos a fé, quando renascemos para a vida da graça no dia do nosso batismo. Não estamos, portanto, desassistidos, não estamos, portanto, sozinhos, não estamos, portanto, desarmados. Assim termina o salmo de hoje. O vosso reino é um reino para sempre, e vosso poder de geração em geração. O tempo do advento nos recorda isto. Mas, como se não bastasse, vamos direto para a parte mais importante da liturgia, que é o Santo Evangelho, a santa violência, que nosso Senhor Jesus Cristo associa à pessoa de um forte, à pessoa de um violento, mas violento no sentido bíblico, no sentido evangélico. De todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. Por favor, as 3 palavras-chave da liturgia de hoje. Cristo Jesus quer que sejamos os maiores, os mais poderosos, os mais violentos. Mas no sentido que eu estou dando, por favor, não interpretem poder no sentido pejorativo, violência no sentido pejorativo, nem o primeiro posto, o ser maior, no sentido pejorativo. Dentre todos os homens nascidos de mulher, nenhum é maior do que João Batista. Mas por que João Batista foi maior? Porque ele foi fiel a Deus. E Jesus se encarrega de se colocar numa posição maior que João Batista, ao dizer, no entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Se você quer ser poderoso, rebaixe-se diante de Deus. Se você quer a força do alto, o poder do alto, se você quer ser dotado de uma violência que intimida o demônio e qualquer pessoa a serviço dele, identifique-se com João, que por ser o maior foi o menor, e por ter sido o menor foi o maior dentre todos os nascidos de mulher. Mas João aqui, de certa forma, aponta para Jesus, porque o menor no reino dos céus foi maior do que ele. E quem é o menor no reino dos céus? Aquele que, sendo o maior de todos, rebaixou-se, Cristo Jesus. Portanto, quando Jesus diz que o menor no reino dos céus é maior do que ele está falando de si. Jesus foi o menor de todos, porque se fez servo. Eu estive no meio de vós como aquele que serve. Mas continua o texto, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência. E só os violentos que o conquistam. Por que o reino dos céus sofre violência? Sofre violência à destra, porque o inimigo partiu furioso para a terra, sabendo que pouco tempo lhe resta, Apocalipse 12:12, e partiu para guerrear contra a mulher, que é símbolo da igreja, no capítulo 12 do Apocalipse de São João. Uma violência, portanto, que interpõe inúmeros obstáculos para a igreja de Cristo, para cada um de nós, para não vivermos a santidade, para não sermos fiéis a Jesus Cristo. E essa resistência, aí é que está a autêntica violência. A reação de dizer, o pecado eu não quero, eu não concordo com nenhuma proposta, nenhum caminho, nenhuma sedução que me afaste de nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus demonstrou muitas vezes essa santa violência. Tirem isto daqui e não façam da casa do meu pai um covil de ladrões. E a violência também interna, essa de 1 Coríntios 9:27. Castigo o meu corpo e o mantenho em servidão. É nesse sentido, só os violentos conquistam o reino dos céus. Como São João da Cruz, que numa época muito difícil, século XVI, da ordem carmelitana, enfrentando muitas contrariedades, muitas oposições dos seus irmãos carmelitas, acomodados com uma vida licenciosa, de pecado, com
aridez espiritual, com uma vida fácil, que provocava na vida comunitária dos carmelitas tantos males espirituais, tanto prejuízo para a ordem. Ele, como Santa Teresa de Ávila, tantos reformadores, como sofreram para reformar a ordem carmelitana. E também qualquer um que, inconformado com suas tendências desregradas, com suas tentações, com os obstáculos que se interpõem entre o seu coração e Cristo Jesus, usam da violência, da perseverança nas virtudes, tratam duramente o seu corpo, se mortificam, rezam, se confessam, se convertem. Aqui está a violência que o príncipe da paz que esperamos neste Natal deseja que nós assumamos, deseja que nós abracemos. Não olhei para o relógio, mas acredito que essa pregação não passou de 15 segundos. Deus Todo-Poderoso nos ajude a sermos extremamente violentos, como Jesus nos pede no Evangelho de hoje e no sentido que a Escritura dá para o termo violência. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.